Hoje vamos falar de book tropes em literatura clássica. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras clássicas aí desse lado e hoje trago-vos um vídeo muito especial para o nosso desafio de ler clássicos no mês de março. Alguns de vocês já sabiam porque agora vocês têm acesso a alguns spoilers dos vídeos que eu vou trazer em breve, saberem assim algumas coisas que vêm para a frente, poderem dar a vossa opinião. Se não sabiam nada disto, então convido-vos a espreitar o link aqui na descrição do vídeo para saberem mais, mas alguns de vocês já sabiam, já tinha partilhado lá que iria trazer este vídeo. Basicamente, os tropes estão na moda. Para quem não sabe o que isso é, no fundo, é um conjunto de situações, de temas, de personagens que são recorrentes nas várias obras, quase como padrões narrativos que ajudam a gerir as nossas expectativas. Há imensos leitores que adoram alguns tipos destes padrões. Há gente que adora inimigos amantes, há gente que adora segundas oportunidades, há gente que adora, sei lá, um triângulo amoroso. São estes conjuntos de temas que são recorrentes nas obras e hoje em dia está muito na moda colocá-los mesmo nos livros escritos por trás a dizer que temas é que inclui. Portanto, isto são os book tropes. E está tanto na moda que as pessoas às vezes esquecem-se que isto está presente também em clássicos. E eu achei que era interessante trazer-vos aqui alguns dos meus preferidos, dos meus clássicos preferidos e não dos meus tropes preferidos, enquadrados nas principais tropes. Ou seja, eu tentei pegar nas temáticas mais comuns, nos temas de livros mais comuns, e trazer-vos recomendações para cada um deles, mas em clássicos. Se gostaram da ideia, não se esqueçam de deixar já o vosso gosto, de subscrever o canal e deixem-me aí em baixo quais são as vossas tropes preferidas e que clássico é que cumpre essas tropes. Eu fico à espera dos vossos comentários. Então, vamos começar por uma das mais conhecidas, que é os inimigos amantes. Costumam-se dizer muitas vezes cão e gato, como quiserem chamar-lhes, no fundo, aquelas personagens que não se podem ver à frente e nós já estamos a ver que aquilo vai dar romance, não é? E para este tenho que vos recomendar, obviamente, um dos meus queridinhos, Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Aqui, a Elizabeth e o Darcy não se podem ver à frente. Um tem muito orgulho, o outro tem muito preconceito. E nós conseguimos perceber claramente que eles têm aqui este bloqueio, não é? Este orgulho, este preconceito que não os deixa relacionar, mas conseguimos perceber claramente que eles têm aqui algo por trás e que algo vai crescer. Para quem não conhece esta história, esta é a história das Bennet, que são 5 irmãs, e um dia para aquela cidade pequena muda-se um cavalheiro rico e traz um amigo ainda mais rico. E a mãe delas e a mãe de todas as jovens solteiras nas redondezas fazem de tudo para as tentar casar. Obviamente temos aqui muitas intrigas, muita crítica social, muito sentido de humor, é uma história que eu adoro, uma história de amor lindíssima e sim, tem este trope de inimigos amantes. Outra obra que segue muito bem isto, Inimigos Amantes, com um conceito um bocadinho diferente, mas que tem várias semelhanças com Orgulho e Preconceito, é O Norte e Sul, de Elizabeth Gaskell. Eu não tenho a edição em português, mas esta é a minha em inglês, mas existe em Portugal, é fácil de encontrarem. E no Norte e Sul nós também temos aqui um certo preconceito e uma certa disparidade de opiniões entre os nossos protagonistas. A nossa protagonista Margaret sempre viveu no Sul, no campo, e é muito apaixonada por esse ambiente, e um dia o pai deixa toda a sua vida e move-se para o norte, para uma pequena cidade fabril. Aqui o livro é muito focado sobre a Revolução Industrial, sobre a mudança da sociedade, e ela de repente vê-se no meio de uma cidade cinzenta, com trabalhadores, com as fábricas, e muitos dos conceitos que são lá explorados ela não os conhece, nem nunca trabalhou com eles, e então tem muito preconceito, está muito a descobrir exatamente o que é que se passa e não percebe bem a mentalidade das pessoas de lá. E do outro lado temos o Mr. Thornton, que é o nosso protagonista masculino, que é dono de uma fábrica e que é uma pessoa que tem uma atitude muito dura, muito rígida, e que à partida parece de facto um bocado frio e depois vamos descobrir que de facto não é assim e perceber toda a sua história. Também temos aqui um bocadinho de orgulho e preconceito de ambos os lados, mas é uma história em que também temos claramente aqui os inimigos amantes. Agora, de inimigos amantes, vou-vos falar de amigos amantes. E para este eu vou-vos recomendar mais uma obra de Jane Austen, que é o Emma. E o Emma temos de facto um amigo amantes. A Emma é uma casamenteira. Ela é a única protagonista desta autora que é rica. Ela é rica, tem tudo o que poderia querer e tenta casar sempre as pessoas. Ela conseguiu muito bem fazer-se de casamenteira para a preceptora dela, então acha que tem o dom para a coisa e anda por aí a fazer de cupido. Só que as coisas nem sempre correm bem. Ela não tem propriamente
completamente jeito para a coisa e as coisas acabam por correr um bocadinho mal. Mas sim, aqui na Emma, sem vos dar spoilers nenhuns, é uma história clara de amigos amantes. Ela tem aqui de facto uma amizade que acaba por desvalorizar e que nem sequer contempla como um possível marido, mas é isso que acontece nesta obra. E se vocês gostam de amigos amantes, esta tem um conceito interessante. Outro que se pode enquadrar em amigos amantes, embora não seja uma amizade tão convencional, é o Jane Eyre. Apesar da Jane Eyre e do Mr. Rochester não ser exatamente ali uma relação de amizade, é uma situação de respeito, em que eles acabam por se dar muito bem no início e que vai crescendo gradualmente até se apaixonarem. Portanto, eu penso que se enquadra também aqui de amigos para amantes. Para quem não conhece esta história, nós aqui temos a história da nossa Jane Eyre, que é uma rapariga pobre, acaba por ser mandada para um colégio e torna-se preceptora e um dia vai para casa então deste senhor. É um romance um bocadinho mais gótico, mas tem este fator de facto de eles no início se darem bem e dessa amizade ir crescendo. Mas eu diria que este livro se enquadra muito bem no trope seguinte de que eu vou falar, que é mistério gótico, porque este livro de Charlotte Brontë tem o gótico por trás. Ele vai buscar assim aspectos assim um bocadinho mais de arrepiar, de suspense, de mistério aqui por trás. Tem um traço mesmo muito gótico. Para quem gosta desse traço do século XIX, é muito, muito bom. Este livro é espetacular e tem um monte de adaptações. É só escolherem a vossa e tem imensas, 8 no mínimo, pelo menos a última vez que eu as contei, e é muito, muito bom para quem gosta de mistério gótico. Outro livro que eu não tenho, mas que se enquadra perfeitamente para esta categoria de mistério gótico, é O Retrato de Dorian Gray. Este livro é do Oscar Wilde e é maravilhoso, é mesmo muito, muito bom. No fundo, ele é muito lindo, ele é muito bonito, e um dia recebe assim quase um choque em perceber-se que a sociedade é muito cruel e que ele vai envelhecer e que vai se tornar feio um dia. Então ele faz um pacto, e o retrato que está a ser pintado dele envelhece por ele. Então ele fica sempre jovem, sempre belo, enquanto o retrato vai mostrando tudo aquilo, todas as maldades que ele vai fazendo em vida são retratadas no retrato e não nele próprio. Temos este ambiente assim mais gótico mesmo, mais negro, assim quase a roçar o terror, assim este mistério, este suspense, com este toque de quase fantasia ali. É muito, muito bom, uma obra espetacular, e se vocês gostam de mistério gótico, vocês têm que experimentar este. Depois vamos falar de segundas oportunidades no amor, portanto dar uma segunda oportunidade ao amor. E para esta book trope eu tenho mesmo de vos recomendar, e vocês acho que estão a ver aqui uma tendência, Persuasão, de Jane Austen. Nesta história, a Anne Elliot, que é a nossa protagonista, ela vivia apaixonada pelo Wentworth, mas ele era um marinheiro pobre, e então ela foi convencida pela família a rejeitá-lo. Passam-se muitos anos, a Anne já está um bocadinho fora da idade de casar, já tinha 21 anos, uma coisa de louca, e então volta a encontrar-se com o Wentworth, e desta vez ele já é um capitão, já é rico, já é bem sucedido, mas ela nunca deixou de o amar, não sabe exatamente como é que ele se sente. Então esta história é mesmo a segunda oportunidade ao amor, e para quem gosta dessas histórias da segunda oportunidade de regressar a um amor antigo, este é muito, muito lindo. Também tem ótimas adaptações, eu sou muito fã do filme mais antigo. Muito bom. Depois, falamos de triângulos amorosos. Há imensa gente que gosta deste trope, e para este eu venho-vos falar de Anna Karenina. Estas são as cópias que eu tenho, portanto, volume 1 e volume 2. Anna Karenina, de Leo Tolstoy. A Anna é casada, tem uma filha e um dia vê-se apaixonada por um conde. E nós temos aqui este triângulo amoroso porque ela vê-se dividida entre o marido, por quem ela não tem amor, foi um casamento por conveniência, portanto, mas é a sua relação para com o marido, com respeito, e por aquela paixão arrebatadora que surge com outro homem. Temos aqui este triângulo amoroso, um dos mais conhecidos da literatura russa. E esta obra é muito, muito boa. Não se deixem intimidar pelo tamanho, lê-se muito bem e eu gostei muito. Depois um que não é necessariamente triângulo amoroso em si, mas que tem vários episódios em que mostra alguns cruzamentos e alguns relacionamentos românticos que acabam por acontecer e que se cruzam, portanto, daí a trope de triângulo amoroso, é o Cromford, de Elizabeth Gaskell. Também tem uma série associada a este livro, mas a série une este livro a outros contos da autora e aí sim existem bem mais tensões, mas aqui a autora traz uma crítica social muito engraçada de um meio bastante pequeno, e temos vários relacionamentos entre as personagens que se acabam por cruzar, e a autora lida com isto com muita subtileza e com muita delicadeza e com muito sentido de humor também, o que acaba por ser muito, muito engraçado.
Depois, falemos de um que eu gosto bastante, que é Amor Proibido. Em primeiro lugar, eu vou-vos recomendar aqui O Longe da Multidão, de Thomas Hardy. Eu adorei este livro, é tão bom. Destas edições, eu recomendo-vos esta. Tem muito mais notas de rodapé, a tradução é melhor, portanto, se tiverem na dúvida, esta é melhor. Mas é uma história longa, é uma história densa, é uma história que exige o nosso tempo, mas que eu gostei imenso. E nós aqui temos um personagem logo no início que se apaixona pela nossa protagonista, e ela recusa, não quer nada com ele, pouco tempo depois ele acaba por perder tudo o que tem, portanto todas as suas posses, e acaba por ir pedir trabalho a uma casa grande de uma quinta, e para surpresa dele a herdeira nova dessa casa grande é essa rapariga, portanto ele acaba por ir trabalhar para a rapariga de quem gostava. E temos aqui uma questão de diferença de classes e o facto dela não querer nada com ele. Temos aqui este amor proibido por trás. Uma história muito linda, muito calma, muito sem grandes tribulações, mas muito bonita mesmo, gostei muito. Eu estou a ficar sem espaço para pôr livros, isto está a ficar difícil. Depois, falando em amor proibido, temos que falar de Emily Bronte e do Mundo dos Vendavais. Há quem diga que isto não é exatamente amor, é mais uma história de obsessão, mas eu incluo aqui no Amor Proibido. Nós aqui temos a história de Catherine e do Heathcliff, e a história deles é mesmo uma história de amor proibido, mas uma obsessão que eles têm um por o outro, e são ambas personagens muito más, certos traços, alguns deles são quase horríveis. O Heathcliff a certa altura parece que quase o demónio, mas tem uma obsessão um pelo outro e uma ligação com o outro que acaba por ser proibida, que está muito bem construída. Esta história também tem bastantes traços góticos, portanto poderia também ser um enquadramento para outro trope, mas sim, a nível de obsessão proibida, de amor proibido, não há melhor que este. E ainda falando de amor proibido, eu tenho que falar de Romeu e Julieta. Acho que não há nenhuma obra assim mais que enquadra o amor proibido de Shakespeare. Portanto, peça de teatro, e esta história típica de amor proibido para todo sempre, não é? Esta rivalidade entre duas famílias, este amor proibido que acaba por resultar em tantas mortes. Acho que toda a gente já ouviu falar de Romeu e Julieta, ouviu adaptações, ouviu histórias inspiradas, das histórias mais lindas de sempre, com o foco principal precisamente no amor proibido. O Romeu e Julieta também se enquadra perfeitamente para outro trope, que é amor à primeira vista. Eles apaixonam-se à primeira vista, mal se veem, já estão apaixonados. E se vocês gostam de amor à primeira vista, o Romeu e Julieta pode ser também um ótimo livro a pegar, porque explora muito isso e é aquele amor absoluto e total. Outro livro ótimo para amor à primeira vista é aqui Um Quarto com Vista, de E.M. Forster. Adoro este livro, é tão bonito e vejo muito pouca gente a falar dele. Adoro também a adaptação, esta é a adaptação com a Helena Bonham Carter, e nós aqui temos a Lucy, que se apaixona perdidamente ou fica atraída imediatamente aqui pelo George, salvo erro, acho que é George. E a forma como ela o vê e a forma como gosta dele, mesmo ela não querendo admitir a si própria, acaba por fazer com que ela veja o mundo de forma diferente e que lide com as coisas de forma diferente, e acaba por ser muito, muito interessante ver essa evolução aqui. Depois falamos de uma muito conhecida especialmente para a fantasia, O Escolhido, ou então O Herói Relutante. Portanto, quando temos aquelas obras que são a maior parte das fantasias, em que alguém é escolhido para uma missão, e temos aquele herói relutante que não quer ir, que não está preparado, que não é ninguém, que é o mais inferior deles todos e que acaba por ser a pessoa certa para aquela missão. Em primeiro lugar, tenho que vos falar, obviamente, do Senhor dos Anéis, não é? Acho que não há melhor que isto. Então eu tenho aqui a minha coleção, que apanhou um bocado de umidade, estão assim um bocado amarelos. Portanto, a Irmandade do Anel, As Duas Torres e O Regresso do Rei, de Tolkien. Acho que para quem gosta de fantasia e gosta deste herói relutante, é uma ótima aposta. Eu própria deveria fazer uma releitura. Eu era demasiado nova quando li os livros e na altura não fui capaz de apreciar de todo, portanto acho que um dia destes deveria reler estes calhamaços. Haja tempo para isso, não é?
Se vocês gostam dessa trope, mas não são os maiores fãs de fantasia, então por que não pegarem na Ilha do Tesouro, de Stevenson? Muito bom livro, lê-se muito bem, temos o aspecto de aventura, não é? Acho que toda a gente já ouviu falar da Ilha do Tesouro, de embarcar num navio à procura da ilha, então temos este aspecto de aventura, não é? E de ação, mas sem um aspecto de fantasia. E eu gostei muito do livro, foi uma agradável surpresa, achava que ia ser um bocadinho mais moroso ali, mas lê-se muito facilmente, mesmo para um público jovem adulto. É uma leitura muito, muito acessível e muito divertida. Depois, já que estamos a falar de heróis, falemos de heroínas subestimadas. Aquelas heroínas que nós não achamos grande coisa delas, nós achamos que elas não vão ser aqui grande coisa e que nos acabam por surpreender. Em primeiro lugar, eu vou-vos recomendar um infantil-juvenil que eu adoro, que é o Pollyanna. Este é o primeiro volume e existe o segundo, e este está em inglês, mas existem os dois em português. E a Pollyanna é uma menina órfã que vai morar com a tia. E ela não é a menina mais convencional, é assim muito imaginativa, tem a sua própria maneira de ver a vida e é uma menina muito alegre e muito otimista e que tenta passar essa alegria aos outros. E não é nada aquilo que se esperaria de uma criança órfã e acaba por surpreender, e é uma história muito, muito, muito bonita, de aquecer o coração. Se vocês gostam desse tipo de leituras, eu recomendo muito que deem uma oportunidade à Pollyanna, é muito docinho. Depois, num conceito um bocadinho diferente, mas ainda nisto da heroína subestimada, eu vou-vos falar da Letra Escarlate, ou Letra Encarnada, como quiserem. Eu tenho estas duas edições, são ambas traduzidas pelo Fernando Pessoa, portanto, o conteúdo que aqui está é igual. E aqui nós temos uma protagonista que engravida e tem uma filha, mas o marido dela está ausente. Eles não sabem se o marido está vivo ou morto. Então, se ele estivesse vivo, ela seria marcada com uma letra, não é? Na pele, marcá-la como adúltera. Neste caso, como eles não têm a certeza se ela cometeu ou não adultério ou se está viúva, ela é obrigada a usar uma roupa com um A de adultério bordada, bem visível. Esta é uma protagonista que aparentemente é muito dócil, muito calada, muito quietinha, mas nós percebemos a força dela e a forma como ela acaba por enfrentar a sociedade que anda à volta dela, a sociedade um bocadinho sufocante quase, para criar a sua filha, para viver a melhor forma. É uma protagonista que acaba por nos revelar muito, e eu não estava à espera de gostar tanto destes livros quanto gostei, ou deste livro, que é só... foi uma agradável surpresa. Tenho em manga clássico também, que está uma ótima adaptação, e gostei muito da história, acho que se tira bastante. Ainda não vi nenhuma adaptação, mas tenho mesmo que ver. E depois falemos de ascensão social. Para quem gosta deste trope, eu tenho duas recomendações para vocês. Uma é um que referi ainda há pouco tempo nas minhas recomendações do ano passado, que é o Washington Square, de Henry James. Aqui nós temos a Catherine, a nossa protagonista, que é uma protagonista rica, e nós temos aqui um jovem que aparece de repente interessado nela, e temos aqui o pai logo a perceber que ele é um caça-fortunas e que está atrás dela só por causa da fortuna dela, enquanto ela tenta crer que ele esteja de facto apaixonado por ela e pela sua maneira de ser. É uma história que lida com todos os aspectos aqui desta ascensão social, deste querer encontrar uma fortuna, lida com estes aspectos de um social climber, como dizem em inglês, muito, muito bem, e não é uma história propriamente alegre, porque é mesmo focada nisso, ou seja, não é uma história em que este caça-fortunas de repente é expulso e a protagonista encontra o final feliz. É uma história muito mais real que isso e que vai muito além disso, mas que eu gostei bastante e que lê-se facilmente e tem aqui questões sociais que eu nunca tinha lido antes. E para quem gosta disto da ascensão social, vocês têm mesmo que ler aqui A Feira das Vaidades. Tenho aqui no volume 1 e volume 2. Eu tenho outra edição ainda, de Bookit, acho que é assim, que li e que até não está assim tão mal traduzida quanto isso. Estes livros são do William Thackeray, e o William Thackeray é muito, muito bom a explicar estas nuances da sociedade, estas questões políticas, e nós aqui temos a nossa protagonista Becky, que é pobre e que é, no fundo, mas é ninguém, que estuda para ser uma preceptora, e ela é muito ambiciosa e depois ela faz de tudo para subir na vida. Ela mente, ela engana, ela seduz, faz de tudo para subir na vida, mesmo à custa daqueles que lhe são
mais queridos, aqueles que se oferecem de alma e coração para com ela, ela não tem amor por eles. É assim um personagem muito crua, um protagonista muito fora da caixa. Nós normalmente afeiçoamos-nos às protagonistas e queremos ser amigos delas, e aqui não é o caso. Ela é muito, muito senhora de si, e é uma história muito engraçada por causa disso. E se vocês não leram, eu recomendo muito. E tem um filme muito conhecido com a Reese Witherspoon, que está muito, muito bem adaptado também. E é isso, pessoal, aqui ficam as minhas recomendações de diferentes livros para as book tropes mais conhecidas. Digam-me em baixo as vossas, se recomendariam algum livro para alguma destas, ou se tem outra book trope que se lembraram com um livro que daria perfeito para casar. Partilhem comigo, eu adoraria saber. Espero que tenham gostado deste vídeo, assim um bocadinho diferente. Deem-me as vossas sugestões para outros vídeos. Não se esqueçam de deixarem um gosto, de partilharem com todos os vossos amigos que adoram ler clássicos ou que ainda não se estrearam nos clássicos e que precisam deste vídeo para lhe dar assim um empurrão bem dado. E não se esqueçam então de subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!